Pronto, aí a gente tem aqui a quantidade total mesmo de todos os celulares, que é a fórmula de soma, né? Eu vou lá e pego o valor de cada celular no status disponível e coloco aqui. Então, é a soma de todos os valores. Célula 65 para todos os celulares, como vocês podem ver. Então, eu só vou lá, seleciono a célula e coloco aqui. Se eu quiser apagar, por exemplo, eu só venho aqui e apago. Na hora que você apaga uma aba dessa, você tem que vir aqui e excluir, ele não apaga sozinho. Livre também é a mesma coisa, eu vou lá, pego na célula 66 de cada celular e coloco aqui. E faço a soma, certo? Aí aqui só os canais vazios, que eu faço a soma de todos os vazios de cada célula lá dos celulares. E aqui o total criado é a soma de todos os canais que estão livres, vazios, conectados, menos os vazios, na verdade. Os celulares que estão, os canais que estão disponíveis, livres, conectados, banidos e para verificar. Então, todos esses canais aqui, eles estão em movimento, eles estão com um número ali naquele canal. Então, a gente coloca como canais criados. E aí a gente pega os canais vazios, né, que vai dar o total de canais. Se a gente vir aqui é 1.800, que é o total que a gente tem. Esse total aqui é fixo, né? Eu só coloquei 9 vezes 200, que são os 9 celulares dos projetos. E aqui, chips em uso é a quantidade total menos a quantidade de canais vazios. Então, a gente tem 836 chips em uso. Ok. Essa parte aqui, ela é mais tranquila, porque é mais um somatório dos cálculos que são feitos nos celulares individualmente, né? Aqui a gente pega o valor criado, né, e coloca aqui manualmente também. Então, todos os dias, manualmente, eu ia lá no final do dia e colocava o total criado aqui. Por quê? Porque a gente precisa que esse valor ele não altere de acordo com o uso. Então, digamos que eu tenho 35, aí amanhã vai lá e diminui esse valor, de 5 ele passa para 0. E aí ele já vai diminuir aqui também. Então, eu preciso que aqui seja um pouco rotacional, né, diariamente, e aqui ele seja fixo. Eu registre quantos foram criados e depois ele não vai mudar por qualquer outra alteração na planilha. Então, por isso que eu faço manualmente. Aqui também, inicialmente ele está com fórmula, mas a cada final de mês eu coloco manualmente, certo? Então, eu venho aqui e faço Ctrl C, Ctrl Shift V e ele fica só o número final. Aqui ele não vai ficar a fórmula que eu tinha colocado antes. Então, vou fazer um Ctrl Z aqui só para ficar a fórmula novamente. E aí, no final do mês de novembro, vem aqui e copia e cola apenas o valor. Certo? Que no caso eu utilizo o atalho Ctrl Shift V para copiar, na verdade Ctrl C para copiar e Ctrl Shift V para colar apenas o valor. Pronto. Esses dois aqui são manuais, certo? E esse daqui ele é automático. Até aqui, até o dia 14, eu já fiz essa mesma sequência, Ctrl C, Ctrl Shift V, para poder deixar eles fixos, né? Para que a gente tenha um registro do que foi feito até essa data. No caso hoje, dia 15, a gente pegaria, na verdade dia 15 não, hoje é dia 16. Hoje no dia 16, a gente pegaria isso aqui e faria a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl Shift V e deixaria ele fixo para que não fosse alterado de acordo com o uso. A cada dia que for passando, precisa vir aqui e fixar esses valores para que eles não sejam utilizados de acordo com o uso. Aqui a gente faz o uso de fórmulas. Então, tem a fórmula aqui desses criados, né, por dia e tem aqui no dia de hoje. Então, todos os dias vai ser atualizada essa fórmula. Vou mostrar aqui para vocês a fórmula que eu utilizo para somar por dia. Então, aqui tem a soma-se, que é a mesma fórmula, mas aí tem o se, né, que é uma comparação. Então, ela soma de acordo com uma condição. A condição que a gente está utilizando aqui é a condição da data. Então, eu pego o intervalo que vai ser comparado, né, que é o intervalo do celular 2, por exemplo, aqui do celular 2, disponíveis, né? Nesse caso aqui, criados. Então, é o disponíveis. Eu vou pegar esse intervalo aqui todo
Vou colocar lá e vou colocar aqui a data, né? Então, o intervalo a ser comparado, a data, né, que eu quero comparar, e o intervalo a ser contado. Então, vai ser sempre nessa sequência, certo? E aí, eu pego isso e somo para todos os celulares com esse mesmo padrão. O intervalo a ser contado, a data a ser comparada, na verdade, o intervalo a ser comparado, a data a ser comparada e o intervalo a ser contado. O intervalo a ser contado é a contagem que a gente já fez por data. Então, esse intervalo aqui é esse daqui, certo? Então, o intervalo a ser contado vai ser esse daqui, com os números, com a contagem diária. O intervalo a ser comparado vai ser as datas, né? E aqui vai ser a data que eu quero comparar, que é o 17. Então, por isso que está marcado aqui, certo? E aí eu somo para todos os celulares. Faço isso para todos os celulares no mesmo status. E aqui o status solicitado é a mesma coisa, o mesmo código, mesma fórmula, só muda o status, né? Que lá vai ser o status solicitado. Então, vai ser essa coluna aqui e essa coluna aqui para contagem. Pronto. Depois disso, eu venho para cá e pego os conectados, né? Todos os conectados geral aqui por data. E aí, eu venho com a mesma fórmula, soma se, pego o intervalo a ser comparado, que é o intervalo data, pego a data que vai ser comparada, que vai ser a data de hoje, e pego aqui o intervalo a ser contado, que é o contado aqui de conectados, certo? E aí a gente pode utilizar criados, por exemplo, que já tem aqui embaixo. Essa data de hoje, ela atualiza automaticamente, porque eu estou utilizando a fórmula hoje, né? Então, ela vai vir aqui atualizando automaticamente. Então, aqui tem os conectados, solicitados no dia de hoje e criados no dia de hoje, que foram registrados aqui na planilha, né, com a data de hoje. Então, vejam que é importantíssimo a gente fazer a atualização da planilha da forma correta, porque se a gente coloca uma data errada, se a gente coloca um status errado, a métrica toda vai estar comprometida. Então, quando alguém vier aqui olhar o dashboard, não vai ter os dados corretamente. Por quê? Porque a planilha não está preenchida corretamente. Todos esses gráficos aqui, eles são intervalos que dependem diretamente dessa página aqui de informações. E essas informações aqui dependem diretamente do preenchimento da planilha correta. Então, se a gente não colocar a data, tem alguns que não tá com data ainda, porque foram esse status da data. Na verdade, essa coluna da data foi inserida recentemente, então alguns não tem data, mas é interessante que a partir de agora vá sendo alimentado para que tenha essa métrica. E é basicamente isso. Aí, se vocês ficarem com alguma dúvida sobre fórmula, sobre como editar, ou se deu algum problema, apareceu uma cor diferente do que estava previsto, aí vocês podem perguntar, que eu vou estar aqui disponível para tirar dúvidas, certo?